Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo falando de Ripple XRP. Vamos falar, pessoal, das declarações ali dos irmãos, né, Kuok, são fundadores, né, da Easy A, que já vem desde 2025 falando que o XRP daqui 5 anos vai bater sim US$ 1.000. Eles já vêm, né, há algum tempo então com essa previsão e eles batem o pé que o XRP no máximo em 5 anos ele pode atingir sim esses US$ 1.000. E a pergunta é: você esperaria, né, com o seu XRP, vamos colocar até 2030, 2031, para poder se aposentar, né, para poder chegar ali a US$ 1.000? Lembra que o XRP hoje está cotado perto de 1,30. Então vamos ver essa matéria e o que eles falaram também lá em 2025, tá? Então os irmãos Kuok ali compartilhou um cronograma ambicioso para o XRP chegar a 1.000, afirmando a meta que pode ser atingida em até 5 anos. O nome deles é Dom e Phil, cofundadores da IASA, e eles delinearam, né, um cronograma ambicioso de 5 anos para que o preço do XRP então atinja esses US$ 1.000. A projeção de preço de 4 dígitos surgiu durante a participação deles no podcast Rolup. A dupla, né, expressou grande confiança no potencial de valorização do XRP e rebateu o ceticismo sobre se o token conseguiria então ultrapassar pelo menos US$ 10, né? Os irmãos Kuok afirmaram então que em 4, 5 anos poderia chegar em US$ 1.000, grande confiança que vem deles e um potencial crescimento, né, do XRP a longo prazo, né? Os críticos, eles sempre apontam para uma capitalização de mercado de 50 trilhões a 100 trilhões, né, para alcançar essa meta de preço, mas afirmam, né, que as criptos não seguem as regras tradicionais de avaliação. E a previsão ousada, ele continua sendo controversa, com alguns analistas prevendo um cronograma mais longo para um crescimento do XRP. Segundo, né, os irmãos Kuok, não só é provável uma valorização acima de 10, como uma alta muito ambiciosa para US$ 1.000 também é definitivamente possível. Eles afirmaram que essa perspectiva de preço poderia se concretizar dentro, né, de 4 a 5 anos. Na época, né, que eles colocou ali uma discussão, o XRP estava sendo negociado em torno de 1,35, o que implica um potencial de valorização de aproximadamente 740 vezes caso, né, essa meta se concretize, né, a meta de US$ 1.000. Entretanto, a previsão ousada levantou questões sobre a avaliação. O apresentador destacou que o preço de US$ 1.000 para o XRP se traduziria em uma capitalização de mercado na faixa de 50 trilhões a 100 trilhões de dólares. E isso supera em muito o tamanho atual do próprio Bitcoin e rivaliza com os principais sistemas financeiros do mundo. No entanto, né, os irmãos Kuok rejeitaram a dependência estrita, né, de modelos de avaliações tradicionais, fazendo comparações com o próprio BTC. Eles observaram que sua avaliação já ultrapassou a de muito de maiores empresas do mundo, apesar de falta de fundamentos convencionais, né? Os irmãos Koch também, literalmente, né, eles falaram, né, que o preço de XRP a US$ 1.000, inclusive compartilhou essa perspectiva na Bolsa de Valores de Nova York lá em julho de 2025. E eles acreditam que os próximos anos reservam grandes promessas para os criptoativos, em especial o XRP. E, curiosamente, né, no início deste mês, o Dom, um dos irmãos, né, incentivou os investidores a se concentrarem em criptomoedas em vez de empregos tradicionais, dizendo: invista agora ou fique preso para sempre. Sua mensagem incentivou, né, os investimentos precoces em criptomoedas para a construção de riqueza ao longo prazo, em vez do tradicional emprego das 9 às 17 horas. E membros da comunidade, né, disseram estar
comprometidos visando a independência financeira, enquanto outros afirmaram que planejam continuar trabalhando, mas em seus próprios termos. E daí vem a aposta, né? Essa aposta de alto risco em 2030, né? A discussão, né, do podcast terminou num tom mais leve. Os apresentadores e convidados brincaram sobre revisitar a previsão por volta de 2030 e possivelmente fazer uma aposta relacionada ao desempenho do futuro do XRP. Uma última análise, né, que eles fizeram, a meta de $1.000 continua sendo altamente controversa, enquanto, né, os irmãos Kuoki projetam um prazo de 4 a 5 anos, outros analistas do setor sugerem um horizonte de 10 anos. No momento, o foco imediato continua sendo essa trajetória do XRP rumo a preços de 2 dígitos, né? Pelo menos alcançar acima de $10, já que o XRP está ali em menor, né? O preço menor de 1,50. Lá em julho de 2025, tá, pessoal? Em entrevista lá na Bolsa de Valores de Nova York, então os fundadores ali, né? Os irmãos da IASA, eles previram já que o XRP poderia alcançar $1.000 em 5 anos, né? Foi uma entrevista recente que eles fizeram na Bolsa de Valores ali de Nova York, o Dom e Phil, que compartilharam os motivos pelos quais eles acreditam que o XRP poderia chegar então a $1.000 até 2030, né? Os irmãos apontaram o crescimento das finanças descentralizadas, que é o DeFi, na XRP Ledger, né? O crescente presença, né, global da Ripple, interesse cada vez maior das grandes instituições financeiras como os principais catalisadores, tá? O Koch, né, que é um dos irmãos ali, explicou que a IASA construiu uma parceria sólida com a Ripple também, trabalhando em conjunto para conectar mais de 1 milhão de desenvolvedores a XRP Ledger. E ele afirmou que a Ripple estabeleceu uma base para a adoção institucional a obter licenças importantes em todo o mundo e lançar ferramentas como a stablecoin, a R-Lust. E ele acredita que isso permitirá que a Ripple lidere a entrada do setor financeiro tradicional, o TradeFi, no cenário das criptos. E ele colocou, né, trabalhamos em estreita com colaboração com a Ripple, trabalhando em estreita colaborações para trazer novas, né, enormes comunidades de mais de 1 milhão de desenvolvedores, então, para a XRP Ledger. Aqui foi então a entrevista que eles fizeram então na Bolsa de Valores, tá? Isso aconteceu, pessoal, no dia 28 de julho de 2025. E aqui continua a matéria, né, falando sobre, né, que muita gente vem perguntando sobre as projeções do preço XRP, e aqui ele coloca, né, eu acho que é a minha primeira vez que digo isso, mas acredito que o XRP chegará a mais de 1.000 até 2030. Daí ele coloca muito sobre o ecossistema, né, DeFi do XRP ali, na XRP Ledger, né, que está despertando. Então, em 2025 ele já falava. E agora, em 2026, precisamente, né, a matéria é de hoje, ele falando novamente sobre o XRP bater sim em uma meta de 4 a 5 anos aí, poderia alcançar os $1.000. E o que vocês acham, pessoal? Coloca ali nos comentários o que vocês acreditam. Será que o XRP pode, em 5 anos, te aposentar, chegar em 4 dígitos, $1.000? Escrevam ali. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.